Demarcação já. Demarcação já. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite por vir, mesmo sabendo que não era exatamente para mim, mas né, me sinto honrado também. E a presença de todos, né, nessa noite, que eu, infelizmente, tenho só pingado um pouquinho durante as atividades, não tenho acompanhado com profundidade, com detalhe, mas eu acho que essa noite é bastante significativa, porque, de uma maneira bem evidente, a gente vai estar ouvindo uma outra perspectiva da natureza, né? Que não aquela que a gente compartilha, marcada pela nossa visão ocidental das coisas, né? Diz um intelectual que o capitalismo é um grande rei Midas, que tudo que toca transforma em mercadoria, né? Eu estou falando isso pela mesa da tarde, agora que eu assisti um pouco mais com detalhe, e uma conversa que eu tive recentemente com os indígenas do Ceará, que eles estavam reclamando de como os parques eólicos estavam comprando o vento. Já tinham comprado a terra, já tinham comprado a água, e agora eles estavam comprando o vento, né? E eu acho que esse debate, a fala que a Sônia vai trazer aqui para a gente, ela é fundamental porque, primeiro, né, vai nos dar a oportunidade de compartilhar uma outra perspectiva de natureza. A Sônia é uma das mais significativas lideranças do movimento indígena do Brasil. O currículo Lattes dela é muito extenso, né? A gente estava conversando agora estava perguntando o que você quer que eu te diga, eu diga, né, de você e tal. Mas, enfim, é uma liderança já com uma grande trajetória, importante trajetória, nessa constituição de um novo interlocutor, ou de um interlocutor que até então até os últimos anos, a gente não tinha noção de que surgiriam dessa maneira. Estou falando isso pré-constituinte de 88, que introduz, né, graças ao próprio movimento indígena, que introduz a perspectiva de um ser indígena transitório. Sempre foi entendido de forma transitória. Na antropologia clássica, né, a gente pensava, os antropólogos pensavam ou divulgavam a ideia de que o índio, pouco a pouco, deixaria de ser índio e se transformaria num ser indistinto da sociedade brasileira, né? Um componente a mais, colorindo com seus genes e sua cultura, a grande congresso democrático das culturas que era a sociedade brasileira. A partir de 88, essa perspectiva é abandonada, inclusive pela própria pressão dos movimentos indígenas, no sentido da garantia da permanência dos modos de vida diferenciados, dos modos de vida indígena. A Constituinte de 88, ela garante a terra, mas garante também garante a terra, né, vocês entenderam, né? Garante também a permanência das tradições, o direito à permanência das tradições. E, a partir daí, começa a emergir um novo ser transitório, não aquele indígena que deixa de ser índio para ser brasileiro, mas um indígena que, sem deixar de ser indígena, ele se qualifica para participar da democracia né, nacional, né? Se qualifica no sentido de ser um interlocutor a partir capacitado a colocar suas demandas na agenda do poder público brasileiro. E aí a gente começa a reconhecer a emergência dessas lideranças indígenas que já não dependem, não querem, não precisam mais de um tutor
seja ele o Estado, seja a universidade, sejam eles outros parceiros da sociedade não indígena. E eles se qualificam para se colocarem como propositores das suas próprias necessidades, das próprias demandas. E aí surge essas novas lideranças, esse novo personagem indígena, do qual a Sônia é talvez uma das mais significativas representantes. Então, nesse sentido, a presença dela, a fala dela, a qual eu já antecipadamente agradeço em nome de todos, ela traz essa possibilidade da gente ouvir uma nova perspectiva de natureza da própria boca, né, de quem vivencia e experiencializa isso, como indígena, como mulher, né, como cidadã, principalmente num momento tão sombrio da sociedade brasileira, né? Quem acompanha minimamente o noticiário com essa vergonhosa CPI da FUNAI, essas investidas do agronegócio sobre os territórios tradicionais indígenas, sobre os últimos recantos onde a natureza é resguardada, inclusive, especialmente pelas comunidades que ali vivem, né? Então, a fala da Sônia é muito interessante, eu acho que é muito importante e significativa, porque reconhecemos aqui, neste momento, o status destas comunidades, da possibilidade delas virem a conversar conosco, né? Então, dito isso, gostaria de convidar a Sônia para subir aqui. Então, gente, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Saudação especial também aqui aos parentes indígenas que estão aqui nessa noite, também nesse espaço, né? Muito obrigada por estarem aqui, por terem vindo, né? Quando tem parentes, parece que a gente se sente também mais forte, né? E mais à vontade para falar. E aí, gente, quero agradecer aqui também, né, pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar falando aqui na universidade. Para nós é sempre importante também, né, tá marcando presença nesses espaços acadêmicos, né, porque ainda é um mundo assim um pouco distante, né, para muitos indígenas, né, ainda é um pouco muito distante também de poder estar travando esse debate diretamente com indígenas, né? Na universidade se traz muito aí a perspectiva a partir do livro, a partir de uma teoria, né, de uma investigação, mas o espaço ainda para que o indígena, né, venha e chegue aqui para falar diretamente, né, ainda é bem pouco, né? Então, quero agradecer muito também aqui, né, por essa oportunidade de estar aqui, e a apresentação que o Adria fez aqui aumentou muito a minha responsabilidade, eu acho, né, que agora eu tenho que dar conta de corresponder a tudo que ele disse. Meu Deus do céu. Fiquei até preocupada ali, viu? Confesso. Então, gente, e aí eu tinha pensado de terminar a minha fala, né? Não estou nem falando mais do começo, de terminar a minha fala com essa música que acabou de passar, que era Demarcação Já. Mas já foi antecipada aqui, né? Agora eu vou inverter a ordem também. Vou terminar com um outro vídeo, né, curto, que foi um pouco do acampamento Terra Livre que aconteceu esse ano em Brasília, né? Mas eu quero também ainda contextualizar um pouco essa música, que ela, para a gente, né, é muito marcante, é muito forte, porque, né, bem nesse momento aqui, nós estamos com o autor dela aqui, né, Carlos Renó, por favor, né, para as pessoas também, acho que merecem um aplauso, né? Carlos Renó, que fez essa letra forte, real e muito bela, né? E integralmente assim esta pessoa que trouxe toda essa linguagem aí, né, do que é a realidade na luta dos povos indígenas pelos seus territórios, né? No ano passado, 2016, ele tinha feito uma outra também, que foi o Reis do Agronegócio,
que a rede do agronegócio foi bem forte também, mas ela não pegou muito quanto essa, né? Demarcação já apareceu muito mais forte. E aí, para a gente também é muito importante, porque nós estamos fazendo, assim, tentando alcançar várias frentes de luta, né, na defesa dos direitos. E uma das articulações que a gente está fazendo agora é exatamente essa conversa, esse diálogo com o meio artístico. Né? Porque, às vezes, assim, eu falo uma coisa, ou um professor fala, alguém fala, o povo fica meio que duvidando. Né? Quando uma pessoa famosa fala, todo mundo escuta, parece que tem mais... Opa, né? Tem um artista, um ator aí, uma atriz famosa falando, uma celebridade fala, parece que a credibilidade aumenta, né? Então, a gente também começou a ver essa articulação aí para dar mais essa voz, né? Para ter outros alcances também. E aí, vários artistas, né, aceitaram, né, a cantar, a dar voz para essa letra, que ficou muito bonita, né, muito forte. Nós lançamos no acampamento Terra Livre esse ano em Brasília. Teve a presença de alguns, né, o Chico César foi... Né? Exato. O Carlos é o autor da letra, né? E o Chico César é o autor da música, né? E aí vários outros artistas cantaram junto, e aí realmente assim ela está crescendo muito esse alcance aí de visibilidade. E aí para a gente é muito bom porque fortalece muito, né? E traduz muito aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, né? Tanto por meio da letra agora como o próprio vídeo, né? As cenas que aparecem, tanto da demonstração cultural, né, do modo de vida, como também os ataques e a violência que a gente vive no dia a dia. Né? Então, assim, obrigada, Carlos, também, né, quero agradecer muito pelo teu engajamento e também por esse envolvimento todo que você já vem desenvolvendo todos esses anos, né, no sentido de fortalecer o movimento, né, os povos indígenas. Porque a gente acredita muito, gente, que é isso, né? Todo mundo é importante. Todo mundo tem alguma coisa a contribuir, né? Tem talentos, habilidades diferentes, mas cada um pode contribuir de uma forma, né? Então, cada um realmente tem assim, um pouco de si que pode oferecer. E aí, para a gente, essa soma está sendo muito importante. Nesse contato com o meio artístico, né, o contato com a música, o contato com o cinema, né, com o audiovisual, né, com os comunicadores, a comunicação, já que a gente não consegue ter um alcance aí também na mídia tradicional, estamos buscando aí as mídias alternativas também para poder dar visibilidade a essa luta dos povos indígenas. Né? Então, gente, eu quero... Não é começar mais não, né? Já comecei. Né? Continuar dizendo, aliás, nem precisa dizer também, né, que esse momento político que o Brasil está vivendo, né, essa instabilidade política toda que a gente está passando, né, e aí posso até ressaltar aqui a palavra golpe mesmo, né, que esse golpe que a gente está vivendo, e dentro dele vários outros golpes já estão acontecendo, né, a gente não está fora disso, né, tudo isso está afetando diretamente aí também as comunidades, as terras, né, os povos indígenas. E esse golpe que está aí, né, em curso, ele está numa velocidade aí muito acelerada, né, e essa ameaça de perda de direito aí, ela está se acentuando, passando de ser só uma ameaça, como a gente vinha falando sempre nas ameaças, né, e já passa a ser uma bruta de uma realidade. Né, que já chegou nas aldeias, que chegou na FUNAI, que chegou na CESAI, né, e está chegando na vida. Né, na vida dos povos indígenas, aqueles até mais distantes. Né? E aí tudo isso vem com todo esse descaramento aí de uma corrupção desenfreada, né? Ninguém não sabe aí agora quem é quem ou quem foi quem, né? Onde nós temos aí as instituições públicas, partidos políticos, todos, né, envolvidos de alguma forma, né? E aí isso faz com que a gente perde toda essa credibilidade nessas instituições, nesses partidos, e aí começa a pensar também, né? Nossa, e aí? Onde é que a gente vai, né? Que rumo que a gente segue? Porque a gente vê assim, no nosso caso, tudo isso tem muito a ver, esse envolvimento político aí, também com essa disputa territorial. Né? E aí tudo isso coloca no fronte também a nossa luta, porque no momento que a gente está aí fazendo a luta em defesa de direito territorial, tem aí todos esses ataques políticos aí com compra e venda de direitos, onde a terra fica aí como um ponto central de toda essa briga também. Né? E então, exatamente por isso que a gente não pode ficar de fora de toda essa luta, né?
E aí a gente está diretamente aí também envolvido nesse contexto e buscando se fortalecer também junto a outros movimentos, né, outros segmentos, porque o momento é exatamente esse, né? Unificar as lutas em defesa de um Brasil mais justo e igualitário. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos... Cadê? Tem uma apresentação aí de slide, gente. E aí eu vou mostrando aqui algumas fotos para poder vocês irem visualizando, né, também um pouco da vida, né, da realidade indígena no Brasil. Né? Então, no Brasil, hoje, nós somos 305 povos indígenas diferentes, né, que estamos aí espalhados pelo Brasil inteiro, embora muita gente ainda pensa, né, que só existe indígena na Amazônia, né? Essa aí ainda é uma visão muito equivocada que a maioria dos brasileiros tem, né? Que a presença indígena está na Amazônia, está longe daqui, está longe do Sul, está longe do Sudeste. E sendo que a gente tem a presença indígena em todos os estados brasileiros. Né? Então, essa presença de povos, né, faz da gente aí, né, uma diversidade de povos e de cultura. De povos e de cultura, né? Uma diversidade que enriquece também toda essa parte cultural, né, do Brasil. Esses 305 povos é o que soma-se aí de contato já, né? Mas ainda há uma presença de vários povos que vivem aí ainda em isolamento voluntário, né, que com presença já confirmada, né, somam-se 26 povos isolados, que já com essa presença, com registros confirmados. Né? Apenas como estimativa, que não teve ainda nenhuma confirmação, né, soma-se mais de 80 grupos isolados na Amazônia. Né? E aí esses povos vivem numa situação de muita pressão, né, de muitas ameaças, seja por invasão de madeireiros, seja por a exploração de minério, seja por grandes obras, né? Mas o importante é que a gente sabe que eles existem e que o movimento indígena é muito responsável também de lutar pela proteção desses povos, né? De tentar fazer aqui também essa luta de políticas, né, públicas que consigam proteger a existência desses povos, porque eles estão ali, né, chamado de isolado, mas a gente reforça sempre que são povos autônomos, porque é escolha dele de estar ali, né, de não fazer o contato ainda. Então, para nós, muito mais do que isolado, né, são povos autônomos. Né. Nós falamos ainda no Brasil 274 línguas diferentes. Né? E cada povo aí, né, exemplo também do que foi principalmente o Sul e o Nordeste brasileiro, que tiveram toda aquela pressão da colonização, os massacres, extermínio de povos até, né, mas a resistência fez com que ainda existam 274 línguas faladas. E mesmo assim, nenhuma dessas línguas, né, nenhum tupi-guarani, nenhum geu, aruaque, é língua obrigatória nas escolas, né? O Brasil, sendo esse país indígena, a gente tem um português que não é também o que veio de fora, né? Ainda bem que se transformou no português brasileiro, né? Pelo menos, mas que não conseguiu respeitar, não conseguiu adotar uma língua indígena como uma língua também oficial no país, né? Bom, e aí, gente, né, tudo que foi esse massacre, essa tentativa de extermínio, né? O que foi o estupro das mulheres indígenas, o que gerou essa miscigenação toda que é o Brasil hoje, que ainda gera até muito deboche, ou crítica. Por que fulano não parece com índio? Né? Mas o que é ser índio, né? Por aparência física? Então, o que foi todo esse período de colonização, onde povos e culturas foram exterminados, né? E isso tudo também foi muito ainda forte no próprio período da ditadura, né? Porque na ditadura tanto foram mortos indígenas, né, com torturas, mesmo como foi morto também indígena, né, pela tentativa de assimilação, de integração, de poder as pessoas, né, grupos inteiros, povos inteiros deixarem de ser indígena. Então foi uma violência muito absurda todo esse período e a Comissão Nacional da Verdade comprovou
já, né, que mais de 8.000 indígenas foram mortos, né, foram torturados no período da ditadura. E aí eu trago, né, essa foto aqui para lembrar exatamente assim, o que foi isso, né? Vocês podem ver aí na foto. Os indígenas, né, sendo treinados pelo militarismo, e o outro lado aí, né, a outra foto, os indígenas sendo acorrentados. Então, aquele que não obedecia ali, ele era morto, né? E aí, quando a gente olha muito aquela foto, né, assim, e esse período aí, nos assusta e nos amedronta ainda, porque toda a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, de ameaça, de retrocessos, né, lembra muito e nos assusta, porque parece que é um período que está aí não tão distante, né, e talvez muito próximo de voltar. E aí a gente fica sempre lembrando disso, o que foi a ditadura para os povos indígenas, o que foi o militarismo para os povos indígenas, né, o que foi ter uma FUNAI na mão dos militares. E aí parece que agora, como um pesadelo, a gente vê todas essas ameaças aí voltando, né. E aí, quando, né, foi passando esse período da ditadura, que foi, né, terminando esse período de transição aí para a democracia, né, houve uma participação muito forte também, muito incidente do movimento indígena. Né, porque os movimentos, né, os povos indígenas se reuniram, se juntaram, se organizaram, disse, não, vamos lá também, vamos estar junto, porque a gente quer que essa Constituição aí reconheça também nossos direitos. Né? E aí muitos indígenas, inclusive, que nem sabiam ler, mas sabiam certinho o que queriam, né? Se juntaram aí com constituintes aliados, com outros movimentos, chegaram a Brasília, ficaram lá e fizeram todo esse movimento para poder garantir 2 artigos na Constituição. E aí escreveu, né? O artigo 231, o artigo 232. E aí a gente, né, assim, eu digo a gente que parece muito que eu vivi também aquele momento, porque eu sei que nossos parentes estavam ali com a mesma força que a gente faz hoje também no movimento, né? E aí, quando conseguiu se escrever isso na Constituição, deu assim um ar de esperança, né? Tanto para o povo brasileiro como um todo, né? Porque a Constituição iria remover todo aquele entulho autoritário, né, que tinha na ditadura, né, e aí trazia uma nova carta. Essa Constituição, com esses 2 artigos, conseguiu reconhecer os direitos territoriais dos povos indígenas. Conseguiu reconhecer, né, nós, enquanto povos indígenas, porque até então a gente ainda era chamado de índios. O próprio Estatuto do Índio, né, que ainda hoje é o vigente, porque nunca conseguimos aprovar, né, para poder atualizar, trata o índio, né, como o incapaz, aquele ser que tem que ser tutelado, aquele ser que é a FUNAI que tem que decidir por ele. Então, com a Constituição, aí não, agora a gente, né, tem a nossa autonomia. A gente tem a nossa forma de organização social reconhecida. Então, veio toda aí essa esperança, né, que essa Constituição pudesse mudar toda aquela situação de violência, de extermínio, né, e de tortura dos povos. Só que aí, né, que a gente começa a perceber que o fato de ter uma Constituição escrita aí, que garante os direitos, por si só, não estava valendo muita coisa. Tinha que fazer uma nova luta para que esse direito pudesse ser implementado. Né? Então, a gente viveu aí esse momento pré-constituinte, que os indígenas se organizaram para garantir o direito, e logo depois a gente viveu aí esse segundo momento, que foi de lutar pelo cumprimento desse direito. Né? E foi aí nesse período, né, pós-constituinte, que começou a se consolidar as organizações indígenas, né, nas regiões. E foi logo nesse período que surgiu, por exemplo, a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que fica, né, no bioma aí amazônico. E aí surgiu a APOIME, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que pega aí todo o Nordeste, né, mais 2 estados do Sul. E daí juntou-se essas 2 depois e começou a fortalecer também as outras regiões. E aí se criou um movimento indígena no Sul, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, no Sudeste, a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, e no Mato Grosso do Sul, que a gente tem lá a Grande Assembleia Atiguaçu do Povo Guarani, Kaiowá, né, e o Conselho Terena. Mais para cá, né, essas organizações foram se consolidando. E aqui ainda também no Sudeste, né, que pega Sul e Sudeste, tem a Comissão Guarani Verupá,
que aí pega todo o povo guarani aqui dessas duas regiões, né? Então, essas organizações, né, juntas, começaram a fazer essa luta pela implementação do direito e logo mais em seguida foi quando a gente entendeu que tinha que ter uma articulação nacional, né? Teve outras, claro, anteriormente, teve a Unica, a POIB e tudo, mas aí trazendo já mais para cá, né? Assim, a gente juntou essas organizações e formamos a articulação dos povos indígenas do Brasil, né? Tendo essas como as macro-regionais que a compõem. E aí a gente começou, né, a fortalecer o movimento, a fazer essa luta toda pela implementação do direito. Só que aí, agora mais recentemente, né, o que acontece? A gente deixou de fazer essa luta aí pelo cumprimento e passamos a fazer a luta para não perder o direito conquistado. Né? Porque o momento que se chegou aí, não, está aqui, então aquele que conseguiu na Constituição, aquele direito ali territorial, né, a diversidade de povos, você ser reconhecido sua organização social, isso começou a ser ameaçado. E aí a Constituição ficou ameaçada não só para nós indígenas, mas para o povo brasileiro como um todo. Então, aquele sonho democrático que a gente tinha com a Constituição, né, as alianças foram todos destruídos por conta das alianças políticas e econômicas que foram se formando. Né? E aí o direito passou a estar no terceiro plano, porque os acordos ali políticos, né, em nome de economia ou em nome de se dar bem, foi o que começou a prevalecer. Né? E aí é quando a gente entra, né, nesse período aí de fortalecer, de intensificar mais e de chegar mais junto, porque aí, né, a gente viu que o negócio já começou a esquentar bastante. Né? E aí, e aí, com isso também, com todos esses acordos econômicos e políticos, aí o que chega? Né, com muito mais intensidade. Claro que a gente não conta a partir daí, porque sempre foi essa tentativa aí de crescer, de explorar, né, o Nordeste já começou assim, o Sul também já chegaram assim com essa sede de exploração, essa ganância aí, o capitalismo sempre, né, ali pressionando. Mas aí, a partir da Constituição, né, que é o ponto que eu estou falando, né, esses acordos políticos e econômicos se deram nesse sentido aí de crescimento. Né? Não, tem que crescer, tem que progredir. E aí, como já tinha acabado tudo no Nordeste, no Sul, no Sudeste, aqui não, agora vamos para a Amazônia. Porque lá não tem gente, lá só tem mato, lá só tem bicho, tem que chegar lá, tem que explorar, tem que chegar nessa terra. Tinha até uma frase que dizia, né, como é que falava, gente? Levar o povo para onde... O homem que não tem terra para o... Terra sem homens para homem sem terra, né? Que era, se fosse mesmo para sem terra, né, que ainda ia, porque é um outro modelo, né? É um outro modo de produzir, de estar ali presente. Mas a forma como estava levando esses homens para essa terra é exatamente com esse olhar selvagem aí de capitalismo, né, de explorar, de ganhar dinheiro, de crescer, de produzir. E aí a gente começa a aparecer como os empecilhos do Brasil. Né? A gente é o obstáculo para o crescimento. A gente é forças demoníacas, né? Como muitos políticos começaram a dizer isso. E aí ontem, né, no próprio filme que a gente viu também, que fala um pouco da exploração do minério e do petróleo no Peru, né, fala mesmo assim, né, forças negativas aí ficam tentando atrapalhar. E eles falam forças negativas e primitivas, né, que vêm lá da selva para poder impedir o crescimento. Mas, enfim, a gente começou a ser esse empecilho, né? E aí aumenta, né, esse desejo de grandes empreendimentos. E essa foto aí é um pouco do que foi o início ainda da obra de Belo Monte. Né? Belo Monte veio com toda essa força, ganhou uma visibilidade nacional e internacional muito grande, mas a gente não conseguiu barrar Belo Monte. Né? E aí a gente já dizia, Belo Monte é apenas uma porta de entrada para que outros projetos de hidrelétricas aconteçam, né, sejam implantados na Amazônia. E hoje, Belo Monte já mostra tudo o que foi dito aí antes da sua construção. Né? A consequência que ficou em Belo Monte está, né, lá muito, muito grave, porque as pessoas que moram em Altamira, que moram no entorno, né, aqueles que saíram das suas terras, que foram desalojados para outros lugares, eles não têm energia nas suas casas. Ou aqueles que têm, eles não podem usar muito porque não pode pagar.
Altamira hoje é uma das cidades do Brasil que tem a energia mais cara do mundo. Né? Então, a gente volta para aquela reflexão, né? Produzir energia para quem? Né? Vai trazer esse grande empreendimento, é progresso para quem? Né? Sendo que a pessoa que está lá, localmente, né? Nesse caso os indígenas, os ribeirinhos, toda a população tradicional que moram ali, ficou todo mundo à margem de tudo que é, né? De tudo que é esse contexto mesmo de benefícios, né? Nem os próprios planos básicos da obra não chegaram até o povo, né? E aí ficou exatamente a destruição, o prejuízo, né? A consequência, não só para quem fez a luta contra, né? Mas para todo mundo que está lá. E aí hoje aquelas pessoas que apoiaram a obra estão lá arrependidos, né? Mas os coxinhas também tem um monte arrependido, né? E aqui, mas aí também uma outra foto, né, que é de um outro empreendimento, a tentativa, né, do empreendimento, que é a hidrelétrica lá no São Luís, que é a direção do Tapajós, né, no rio Tapajós, que afetava diretamente lá o povo Munduruku. Né, e aí o Munduruku foi para Belo Monte, conheceu lá o resultado, viu lá as consequências, não, aqui não entra, aqui a gente não vai deixar. E começou a fazer vários protestos, né, muita luta mesmo, né, foram para cima, vieram o tempo todo lá, aqui não entra, né? E aí fizeram todo esse manifesto, e aí, surpreendentemente, no ano passado, essa obra foi suspensa, né? E aí, claro, está todo mundo o tempo todo aí, será que volta, será que não volta? Qual foi o motivo mesmo dela ter sido suspensa, né? Mas o povo Munduruku foi muito importante aí nesse processo de mobilização, né? Porque conseguiu barrar uma obra que também seria um outro complexo, o segundo maior, né? O primeiro, aliás, o segundo, né? Depois de Belo Monte, porque ele já estava totalmente lá também mapeado, né? E aí o povo realmente reagiu. E aí um outro agora, né, que está lá também, que foi inclusive o motivo da demissão do presidente anterior da FUNAI, a linha de transmissão que liga Boa Vista a Manaus. Né, porque ele não assinou a licença ali, né, conforme o ministro da Justiça e conforme ainda o Romero Jucá pediu, porque ele não é da FUNAI, o Jucá é senador, né, mas quem manda na FUNAI hoje é ele. Ele é que diz o que passa e o que não passa. Né? Então, ele pediu aceleração nesse licenciamento, o presidente da FUNAI negou, e aí ele foi demitido por incompetência. Né? Não, você não serve para estar aí que você é muito incompetente. A gente precisa de alguém para dar agilidade a esses processos. Né? Então, está aí mais um exemplo, né, de grande empreendimento e essa tentativa aí, né, de estar passando por cima do direito de consulta. Porque todos esses empreendimentos eles acontecem e a gente tem aí, né, o Brasil é signatário da Convenção 69, que dá esse direito de consulta livre, prévia e informada, e a gente não tem um caso registrado, né, que tenha respeitado esse direito. E aí, com toda essa ausência, com toda essa demora do Estado brasileiro, né, de efetivar esse direito de consulta, os povos também começaram a desenvolver os seus protocolos próprios de consulta. E aí o próprio Munduruku, quando foi, né, para poder barrar a obra, lá essa hidrelétrica, eles, não, vamos fazer aqui agora o nosso jeito, e aí para você chegar aqui vai ter que perguntar para nós, vai ter que seguir isso aqui, né? E aí desenvolveram o seu protocolo de consulta. O povo, o Ayampi, lá no Pará também já tem seu protocolo próprio de consulta, no Xingu também já tem, né? E vários outros povos também estão seguindo aí agora, né, com esse modelo de criar, porque não adianta também você ter um modelo de consulta universal, não, agora vamos fazer aqui um empreendimento, então vamos colocar uma pessoa aqui e vamos perguntar utilizando o mesmo método, né? Não adianta. Então, se tem que uma Constituição Federal que reconhece os modelos de organização social de cada povo, tem que respeitar também o modo de vida de cada povo, cada um dizendo como é que tem que ser essa pergunta, né? Como é que eles querem ser escutados. Então, embora o Estado brasileiro nega isso, mas a gente não pode simplesmente dizer, ele não aceita, tá bom. Não, a gente tem que continuar a resistência, né? Afinal de contas, isso é o que marca mais a nossa identidade, né? E aí um outro caso, assim, casos, né, emblemáticos na Amazônia,
continua sendo o desmatamento ilegal, né? E aí muita gente fala, porque na Amazônia já tem muita terra demarcada, todos os povos lá, né? Tem muita terra lá. Só que aí, na Amazônia, embora tenha já, né, 90% das suas terras já regularizadas, mas todas elas têm um processo muito grande de invasão, né, de exploração ilegal. Todas. E é exatamente essa exploração ilegal aí é que traz os conflitos e que traz a morte, né, de indígena, de camponês, de quilombola, de todo mundo que tenta fazer essa luta aí contra essa exploração. Né? E aí é exatamente, né, onde mora toda essa insegurança dos povos indígenas dentro da sua terra. Porque, embora seja uma terra demarcada, mas não tem uma política efetiva ali de proteção desse território. Não tem segurança nenhuma. E aí cada um que se coloca, cada liderança que se coloca contra, né, essa destruição toda, ele é morto. Né? Todos eles dormem, mas ou são ameaçados ou são assassinados. E aí impera a impunidade. E essa certeza da impunidade gera cada dia mais violência. E aí, com isso, né, está aumentando muito as estatísticas de pessoas que estão morrendo aí nessa luta, né, justa dos seus territórios, do meio ambiente e da própria natureza. Né? E aí é isso que faz com que a gente tenha força para continuar, porque a gente sabe que aquele que morreu, ele não morreu por ele. Mas ele morreu por todo mundo que está aí com esse mesmo sentimento, né, com essa mesma vontade de garantir aí, né, um meio ambiente saudável, preservado para todo mundo. Né. E aí uma outra, né, que vem, eu falei aqui do desmatamento, a mineração, que é outro campo também aí, né, altamente explorado. Né? Hoje, no Brasil, é proibido a mineração, né? Mas nas áreas indígenas ela nunca deixou de existir. Né? E aí tem essa tentativa também totalmente aí absurda no Congresso Nacional, que é um projeto de lei de número 1610, que é para legalizar a mineração em terras indígenas. Tem um código de mineração que é nacional, né? Mas tem um específico que regulariza aí a mineração em terras indígenas. E esse projeto de lei, ele traz lá, né, assim, quem é que deve explorar esse minério? Quem é que chega? Então, permite aí a entrada das grandes mineradoras, né, dentro desses territórios. E como é um projeto de lei, né, mas ele sendo aprovado, ele passa a ser uma lei, e aí não precisa mais consultar. Não precisa mais perguntar a ninguém se pode, se não pode entrar, porque já transformou uma lei, né? E aí isso é uma ameaça no Congresso Nacional e está muito fácil, perto de ser aprovada, porque hoje há esse acordo aí de bancada, né, do Congresso Nacional com o Poder Executivo. Né? Então, tem essa aliança forte aí entre os poderes, que aí facilita muito mais esse trâmite, né, e acelera essa aprovação. Porque antes a gente via sempre o Congresso Nacional como essa grande ameaça, porque hoje, no Congresso Nacional, tem 182 medidas tramitando, seja projeto de lei, seja proposta de emenda constitucional, que são as PECs, né? Seja projeto de lei complementar, no Senado e na Câmara. São 182 que estão lá, que afeta direitos indígenas, que nega direitos indígenas ou que suprime direitos indígenas. Né? Dessas 182, 19 delas trata especificamente do licenciamento ambiental, de flexibilizar a legislação ambiental. Né? Ou seja, né, de a gente flexibilizar, mas é o quê? É para poder facilitar a entrada dos empreendimentos, é para facilitar, né, a duplicação de ferrovias e de rodovias, né, a exploração mineral, a própria exploração madeireira. Né? Então, todas essas medidas, ela tem muito a ver com isso. E por que tem todo esse pacote todo lá? Né? Porque uma não dando certo, tem a outra. Né? Aquela ali não passou, mas tem outra ali que tem o mesmo teor daquela. Sabe? Então, assim, é muito, muito grave. Todas essas medidas que estão no Congresso Nacional. Por isso que a gente acaba não tendo tempo de sair de lá. Né? Está o tempo todo presente, porque todo dia tem alguma coisa ali. Agora, recente, teve todas essas aí que ficou... Né, teve até visibilidade, que foi a questão da redução das unidades de conservação. E a gente acaba também encampando toda essa luta, porque quando trata de unidade de conservação, a gente sabe que o foco não é só ali. Né? O foco também é chegar nos territórios indígenas.
Então, a gente trava isso também como uma luta nossa, né? Que é a luta de quem está ali, que vive da terra, que vive da floresta, né? Porque que depende desse meio ambiente ali. Porque ali é que consegue manter o nosso modo de vida. Se a gente perde aquilo ali, a gente perde também, não só a identidade, mas perde também a nossa vida, né? E aí faz com que a gente fique o tempo todo também aí, né, nessas trincheiras da luta aí, nessa defesa, né, dos territórios. E aí muita gente diz, para que é mesmo esses territórios? Para que a gente quer essas terras, né? Não, porque a gente está preocupado não só com a gente sabe que defendendo o nosso modo de vida, né, naturalmente nós estamos defendendo também a vida no planeta. Né? Porque naturalmente o modo de vida dos povos indígenas naturalmente já preserva, já protege. Né? E aí quando você pega todas as terras indígenas e você compara com as demais terras públicas, seja unidade de conservação, seja área protegida, seja, né, que for, você pode, né, ver que as terras indígenas, elas ainda, apesar da exploração ilegal, elas ainda são as mais preservadas. E são as mais preservadas por conta do modo de vida dos povos indígenas que ali estão. Se não fosse a presença indígena, esse Brasil já era um deserto verde, né? Tem até um filme aí do passado que fala do deserto verde, porque aí estaria totalmente mesmo dominado pela soja, pelo eucalipto, pela cana-de-açúcar, né? E principalmente pelo capim. E aí uma outra ameaça, gente, que está aí, né? E ainda está muito silenciosa, é essa história do fracking, né? Que é a exploração do gás, né? De petróleo, que ele é totalmente no subsolo. Ontem, a gente na mesa lá no cinema, né? Cine Reserva Cultural, como é o nome dela? A Nicole, né? Que é uma das pessoas aqui no Brasil que está muito travando essa luta aí contra o fracking, né? E estava dizendo que essa exploração ela se dá de 300 metros a 3 quilômetros para baixo, né, para o subsolo. E aí ele infecta totalmente também o lençol freático, né, e inclusive nas plantações. Não é um tema ainda muito debatido aqui no Brasil, mas que já é uma realidade e já tem, né, mais de 15 estados brasileiros que estão mapeados para ter essa exploração. Né? Então, ele passa a vir também como um dos casos emblemáticos, né, a ser travado uma luta não só dos povos indígenas, porque esse mapeamento não está só nos territórios indígenas, mas também em várias partes aí próximo das cidades que vai afetar todo mundo. Pode passar. E aí, gente, toda essa disputa, né, toda essa ganância, toda essa tentativa aí de exploração, né, de destruição, de aumentar o poder econômico, de aumentar o dinheiro, de fazer com que o Brasil cresça, isso gera ameaças, gera assassinatos, né, criminalização de lideranças e de povos. Né, e aí eu acrescento que não só povos indígenas, mas todos os camponeses, né, quilombolas aí estão ameaçados por conta desse modelo de desenvolvimento que está aí totalmente desenfreado, que não serve para ninguém. Muita gente até pensa que serve, né? Mas pode servir hoje. Quem está lá, que quer um emprego, que pensa que tá sendo atendido por esse desenvolvimento, né? Porque recebeu um emprego. Mas aí aqueles que hoje, né, estão lá, que hoje mata a gente, porque tenta matar uma cultura, tenta matar um povo, né? Mas aquele que está lhe defendendo, ele pode ser morto amanhã em consequência dessa própria violência que é feita hoje, né? E que tanta gente tenta alertar o mundo que esse modelo está errado, né? E aí o que a gente recebe, né? Esse confronto direto com a polícia, porque aí o Estado brasileiro acaba tentando se isentar disso. E aí quem é que vai para frente, né? Fica ali o povo com o povo. Porque a polícia também que está ali está prestando um trabalho, né? Mas ele está fazendo o seu trabalho. Né? Ali também ele é o empregado da mesma forma, e aí fica essa briga aí violenta povo com povo que não tem sentido. E o Estado brasileiro, que é o maior responsável por tudo isso, fica ali isento de tudo, né? E aí não assume essa culpa. Quando tem morte ou de indígena ou de polícia, sempre ou é um ou é outro que é o culpado. O Estado brasileiro nunca recebe nenhuma culpa por isso, né? E aí eu trago aqui alguns exemplos também de povos que estão vivendo esse extermínio, né? Que é o caso do Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que eles lá são violentados não só por terem tido suas terras arrancadas deles, mas também porque todos os dias eles são assassinados. Eles tanto enfrentam toda essa violência, né? Por conta
das suas terras que já foram entregues aos fazendeiros, como também, né, esse conflito diário com os fazendeiros. Né? E aí só sabe o que é viver numa retomada quem vai lá diretamente para poder olhar e sentir. Quando aquela liderança dorme, mas não sabe se vão acordar no dia seguinte. Né? Porque quando se faz a retomada, eles entram nas fazendas, né, numa fazenda que é terra tradicional, que é área, né, ancestral de seus povos, porque no Mato Grosso do Sul, né, o que mais teve foi essa entrega dos territórios a fazendeiros, principalmente no período da ditadura. Aqueles fazendeiros não compraram aquelas terras. Eles não pagaram por aquelas terras. Eles receberam de presente de políticos, né, de militares do Estado brasileiro. Eles receberam. E aí os indígenas foram expulsos das suas terras. Foram expulsos de lá e foram empurrados daquele local. E aí, quando volta, né, a retomada, quando volta a outra demarcação, aí vem o conflito, porque ele já está lá, eu estou aqui há 50 anos, essa terra é minha. Não é. Estava lá já há 1000 anos, né, há muito mais, né, de tempos indígenas, porque ali é terra ancestral. Né, o que conta é a ancestralidade. E aí nós traz para esse momento, né, um outro inimigo atual, que é o próprio Poder Judiciário. Né? E aí eu digo que há essa aliança forte entre os três poderes, porque o Poder Judiciário, que historicamente teve ali para defender o direito territorial, teve ali para defender, né, para fazer as demarcações, hoje ele adota uma interpretação que chama o marco temporal. E aí, o que ele quer dizer com isso? Né? O judiciário hoje, né, eu posso dizer assim, uma turma, porque é o que mais está agora, né, lá no judiciário, o STF, ele tem 3 turmas ali que dão as decisões. Né? Então, tem uma turma do judiciário que está adotando essa interpretação do marco temporal, e aí estão considerando que terra indígena é somente aquela que comprova a presença de pessoas, né, de indígenas ali no dia 5 de outubro de 88. Então, só passa a valer do dia que foi promulgada a Constituição. Quem não comprovar a presença naquele território, né, nesse dia, exatamente nesse dia, e ainda tem que comprovar que estava presente ali e ainda em conflitos, né, lutando pela terra. Tem que comprovar a presença lutando pela terra. Aquele que não comprova isso, então aquela terra já é negada pelo STF. Já, e aí a gente sabe quando chega lá já é a instância máxima, né? E você não consegue mais rever esses casos. E aí isso já é uma realidade, né? Nós temos já 3 casos que aconteceu, né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul teve a terra indígena Limão Verde, do povo Terena, que teve o seu processo, né, revisto aí, anulado pelo STF. Teve a terra indígena Guirarocá, do povo Guarani Kaiowá, e a terra indígena do povo Canela, no Maranhão, a terra indígena Porquinho. Né? E agora, semana passada, a gente estava lá na Assembleia Terena, lá na terra indígena Buriti, e, coincidentemente, a gente lá saiu mais uma decisão do STF, negando ali também a terra indígena Buriti como sendo um território indígena. Né? Então, vocês veem isso, juntou os 3 poderes, né? O poder legislativo, com essas medidas legislativas aí, que é uma ameaça constante, o poder executivo, que tendo essa demora toda aí no legislativo, porque lá tem os trâmites, né? Ele adota outro jeito, que é as medidas provisórias, as portarias, os decretos, que tem um caminho mais curto, para poder aprovar o que tem ali de interesse, né? E aí agora o Poder Judiciário, com essa interpretação também, né? Não é só mais uma ameaça, mas que já é uma negação de direito constituído, né? E aí o Capó no Maranhão também, né? O Capó no Maranhão é essa mesma situação, onde vive, né, em constante insegurança, porque os madeireiros, né, entram na terra. Aqui lembram um cartaz do Eusébio Capó, que foi assassinado lá nessa luta ali pela proteção do território. Não foi uma luta ali, porque aqui, ó, o Kaiowá, eles estão na retomada. Né, estão lutando para retomar o território tradicional. O Capó no Maranhão tem a sua terra demarcada. Está lá, a terra está lá, né, é do povo Capó, a terra de Alto Turiaçu. E aí ele enfrenta o mesmo problema, né, aqui com o fazendeiro e aqui com o madeireiro.
Né? Do mesmo caso, no Maranhão, tem o povo Guajajara, o meu povo também na terra indígena Araribóia, né? Que também tem esse constante conflito aí, porque os indígenas resolveram formar um grupo ali e fazer a proteção do território. Então, nesse monitoramento, nessa vigilância ali, né, alguns se deparam com esses invasores, né, e aí direto estão nessa linha aí de conflito. E agora, recentemente, teve o caso do povo Gamela também, que o mundo inteiro conheceu, né, onde essa mesma disputa pela terra gerou toda aquela violência, né? E aí, quando eu trago aqui o povo Gamela, já é uma outra situação, né? Porque o Guarani Kaiowá é a retomada, né? O Capó e Guajajara têm a sua terra, mas também está no conflito, e o Gamela, ele ainda luta ali pelo reconhecimento da sua identidade, principalmente, né? Porque, por um tempo, né, vocês sabem muito bem que muitos povos tiveram que omitir a sua identidade, omitir a sua existência para poder não ser morto, né? Aí o povo Gamela foi exatamente assim, e aí perdeu tanto a sua identidade quanto o seu território. E hoje eles lutam pelo reconhecimento, tanto reconhecimento da sua identidade, né, quanto ter seu território de volta. E aí, mais uma vez aqui, né, o exemplo do Munduruku, que é uma estratégia que eles usaram para impedir também lá a hidrelétrica, foi de voltar e fazer a autodemarcação. Antes da Constituição Federal, os indígenas no Brasil faziam isso, né? Não, aqui é terra indígena porque o pessoal foi chegando, foi ocupando, e foi povoando, e foi fazendo tudo o que queria, né? E aí, não, aqui é minha, nesse terreno aqui, esse espaço, esse território é meu, e se fazia a autodemarcação. Com a Constituição, gerou assim, aquela certa calmaria, né? Não, agora a Constituição garante que o território vai ser demarcado, né? Tem um prazo, tem 5 anos aí para poder o Estado brasileiro regularizar todas as terras, então deu uma certa parada no sentido de fazer a demarcação, porque a luta se fazia para fazer cumprir o direito adquirido, né? E aí, como a gente está vendo que não consegue mesmo, o Estado brasileiro não consegue cumprir isso, né? E ainda nega, porque não basta só não cumprir, né? Ele ainda nega esse direito, então os povos voltam de novo aí para a linha de frente, não, vamos fazer então a nossa autodemarcação. A gente sabe onde é que é o nosso limite, né? Então, o Munduruku também chegou, né? Aí disse, não, vamos demarcar aqui a nossa terra e aqui a hidrelétrica não entra. E aí, no vídeo de demarcação já, vocês podem, né, perceber que passa os Mundurukus colocando as placas, né, de território indígena em vários lugares, porque é exatamente o ponto onde, né, é território indígena e o Estado brasileiro não age no sentido de regularizar, né? Bom, e aí outros casos, né? Tem o Tupinambá, na Bahia, que é a mesma situação também de retomada, aquelas terras que foram entregues, né, também a fazendeiros. E aí, hoje, o povo Tupinambá também, muitos deles têm a sua própria identidade sendo questionada, né? O que fica ainda mais grave a situação. Porque, né, se é um indígena reconhecido que está ali lutando pela sua terra, né, está ali, ele tem aquele direito. Agora, na Bahia, mas no Nordeste como um todo, né, a própria população, os políticos têm adotado aí esse questionamento. E a mídia tem contribuído muito para isso, de trazer para a Veja, de trazer para a época, né, o questionamento desses indígenas. Né? Porque fala, como é que é a Índia? Aquela que eu falei no início, né, não tem cara de índio. E eu pergunto de novo, né, o que é ter cara de índio? E aí, gente, né, o ataque ruralista só aumenta, né? Porque tudo isso que eu estou colocando aqui de empreendimentos, de invasões, de exploração, de medida legislativa, só aumenta o ataque dos ruralistas, porque esse campo de batalha fica muito entre, né, aqueles que estão lá no campo, né, que fazem toda essa proteção com o seu modo de vida e tudo. E aí vem esses ruralistas porque querem usar aquela terra, porque é terra improdutiva, quer produzir para poder ganhar sempre mais. Né? E aí, quando o indígena chega lá naquele espaço que é dele, né, ancestralmente, está lá, aqui é a área do agronegócio. E aí a gente é que é recebido, ou a gente é que é visto como invasor. Né? A gente é que é visto como o vilão da história, né, que está entrando na terra alheia. Sendo que ele tem consciência de que aquela terra não é dele, né, que ele não pagou por isso. Pode
E aí, gente, os direitos constitucionais, né, continuam aí muito ameaçados, e nesse pacote todo vem aí o enfraquecimento dos órgãos que poderiam atuar para defender esses direitos, né, como é o caso, né, hoje, fortemente, da FUNAI e da CESAI, né, a FUNAI, que é o órgão oficial indigenista, e a CESAI responsável pela saúde indígena, né, totalmente afrontados, esvaziados e enfraquecidos, né, porque esses órgãos que deveriam executar a política indigenista, né, hoje eles estão nesse pacote aí do governo federal para poder perder toda a sua força, sua autonomia, e com isso a tentativa deles, não, vamos enfraquecer esses órgãos aqui, que com isso a gente enfraquece essa luta, enfraquece esses povos, né? E aí entrega a FUNAI primeiro na mão de um pastor, depois na mão de um general, né? E aí vamos tentar domar esses índios. Porque a tentativa hoje é exatamente aquela tentativa lá da ditadura que eu falei. É de assimilacionismo, de integracionismo, porque aí o presidente anterior dizia que esses índios têm que produzir, esses índios têm que estar no mercado, aí, né, tem que estar no comércio, e aí o outro agora entra com toda essa política assistencialista também, de voltar, que tem que dar essas coisas para os índios. Já não bastava a Cátia Abreu, que ela dizia, né? Esses índios precisam de cesta básica, não tem que ter terra para produzir não, porque ele não planta nada. Mas é porque o conceito que a gente tem também de preservar, de proteger, de utilização desses recursos naturais, não é essa mesma lógica aí que eles têm, que é de utilizar o solo sempre para produzir, para explorar, para poder ganhar dinheiro, né? E não, a gente acredita que a riqueza deles está enquanto ela está ali preservada. Depois que ela acaba, pronto, não tem mais sentido nenhum, né? Ela perde todo o seu valor. Então, são lógicas totalmente inversas, né? O conceito que a gente tem de utilização do meio ambiente, né? De utilização da natureza, porque a gente está ali o tempo todo, utiliza de tudo que ela oferece, mas a gente não acaba com ela, a gente respeita. Até porque o conceito que a gente tem da natureza é que a terra é mãe, né? E o conceito que a gente tem de mãe é de respeito. E é por isso que a gente tem esse conceito de que mãe a gente respeita, a gente protege. Né? E aí, o conceito que o latifúndio tem é de que a terra está ali para ser utilizada, para poder gerar toda a sua riqueza, né? E aí, né, com tudo isso, o que a gente tira de conclusão é essa possibilidade aí de retorno ao cenário de extermínio de povos e culturas. Se a gente não cuidar hoje para colocar um freio em tudo isso, né? E aí essas leis mudam e toda esses políticos que estão aí, que a gente já sabe muito bem da índole de cada um, eles não estão preocupados com preservar meio ambiente, com preservar pessoas, não estão preocupados com isso, né? E aí, se a gente deixa que todas essas leis mudam, né? Nós estamos também aí aceitando esse extermínio, né, dessa diversidade cultural toda que o Brasil tem. E aí, para poder combater tudo isso, gente, a gente segue com nossas mobilizações nacional, né? A gente segue com os manifestos, com protestos pelo Brasil todo, né? Seja no âmbito local, regional, nacional. Nós estamos o tempo todo fortalecendo mais ainda, né, essa luta, essa aliança entre povos, para que a gente possa juntos, né, não só fazer a luta local, mas chegar em Brasília e tentar travar. Porque muitas dessas medidas que eu citei aqui, que tramitam ainda no Congresso Nacional, é exemplo do que foi a própria PEC 215, né, elas não estão hoje vigentes por conta das mobilizações indígenas. Porque a gente fica o tempo todo ali, vigilante, atuante, né, e impedindo, travando votações, travando comissões. Então, a gente conseguiu ali, com muita força, né, não deixar com que avançasse. Então, as mobilizações, né, para nós, assim, ela continua sendo muito importante. Né? E aí, esse ano, né, falei no início, nós realizamos o 14º acampamento Terra Livre, né, foi o acampamento, né, maior de todos os tempos. Tivemos aí um alcance de 4.000 indígenas que estiveram presentes em Brasília e mais ou menos 1.000 não indígenas que estiveram ali presentes, né, para poder apoiar a luta dos povos indígenas, porque muita gente também no Brasil está entendendo que nós, povos indígenas, né, assim, com a nossa resistência, a gente está saindo na frente de muitas lutas. A gente está dizendo o que é que tem que fazer.
né? E aí muita gente aderiu, chegou também, apoiou o movimento. A gente abriu aí uma inscrição de voluntários para apoiar no acampamento e rapidamente ali mais de 200 pessoas se inscreveram para estar lá como voluntário. Né? A gente abriu a inscrição para os comunicadores e mais ou menos mais de 300 pessoas se inscreveram, né, de sites, de blogs, né, de algum tipo de comunicação de rádio para poder fazer a cobertura. E a gente conseguiu ter esse ano uma visibilidade muito grande, porque, né, todo mundo, não, se os índios estão lá, estão fazendo movimento, vamos também, né? A gente não pode ficar de fora disso, até porque a luta não é só nossa, né? A luta, ela tem que ser muito de todo mundo, porque quem está aí ameaçado não somos só nós, né? Todo mundo está na mesma situação. E aí, volta só um pouquinho, a gente fez uma marcha, né, que a gente chama a Marcha da Resistência aí, e nós levamos 241 caixões, né, ali nessa caminhada, e colocamos esses caixões lá no lago, que eles chamam como? O Espelho d'Água, né, lá do Congresso Nacional. E a ideia era jogar esses caixões ali e aí deixar lá para eles, né? E aí olhando aqueles caixões lá, tudo boiando, meu Deus, o que é isso, né? A ideia era essa. Só que chegando lá, ninguém se conformou de deixar lá, né? Todo mundo quis entrar para o lago e afogar os caixões. Parecia que eles estavam dentro mesmo, né? Então a gente chegou, colocamos lá os caixões, todo mundo entrou para o lago, afogou os caixões aí. E aí, gente, nós acreditamos muito, sabe? Que esse desmoronamento que teve logo depois do acampamento tem muito a ver com esse ritual que foi feito ali naquele momento. Porque em 2015, quando a gente veio para a rua e quando a gente fez a mobilização contra a PEC 215, a gente fez o enterro de vários políticos ali no Congresso Nacional. Diretamente, o caixão com o nomezinho tudo lá dentro. E logo depois veio toda aquela turbulência de não sei o quê, de impeachment. E todo mundo que nós botamos o nome lá caiu imediatamente, né? E agora, com os caixões, o afogamento dos caixões, né? A gente botou, são os ruralistas, né? Aí botou. E aí a gente botou, né? Temer, Cunha, não, Cunha já tinha saído, né? Quem foi, gente? Esses aí, esses principais. A gente colocou tudo. E aí, rapidinho, na semana seguinte, veio toda aquela história, não sei o quê, de Lava Jato, de Odebrecht, de não sei quem. Aí todo mundo, vixe, Maria, o resultado já está chegando, né? Esse é o efeito. Muita gente escreveu isso nas redes sociais, né? Esse aí é o efeito aí do ritual dos índios. Ó, quem que vai mexer? Então, eu falo aqui, né, e a gente ri, mas para nós, né, é um dos pontos importantes da luta, né? Como é que a gente tem organizado assim? A gente faz uma aliança com os poucos deputados parlamentares, né? Eles tentam lá dentro também estar travando todas essas medidas que são contra a gente, informa, a gente pensa estratégia junto e ali, né, a assessoria permanente deles fica em contato com a gente. A outra, né, é essas alianças com as entidades de apoio, né, que estão sempre aí junto também, apoiando os movimentos, né, e essa parte cultural, ela faz parte da estratégia, de você estar lá e fazer esses rituais, trazer a força dos ancestrais, que a gente sabe que eles não largam a gente. Então, essa parte espiritual também dentro do movimento, né, nós estamos buscando valorizar cada vez mais, utilizar cada vez mais, porque a gente sabe que isso, né, é onde está a força, né, da nossa resistência. E aí, né, pode passar, né, o que foi o movimento. Lá, né, nós tivemos uma presença de mais de 200 povos diferentes do Brasil inteiro, né, então teve, de fato, uma presença diversa, né, dos povos no Brasil. Tivemos aí uma cobertura direta também de indígenas, né, com celulares, com pequenas máquinas ali, mas todo mundo acompanhando, transmitindo. E aí depois, contabilizado dos sites e blogs administrado por indígenas e parceiros, né, contabilizou aí mais de 25 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais. Né? E aí, claro, a gente não conta muito a imprensa porque não teve muita notícia, assim, né? Mas a gente conseguiu alcançar uma visibilidade nacional e internacional através das mídias alternativas, né? E aí a gente teve a presença de lideranças indígenas de 6 países que juntos, essas representações, né, eles atuam numa rede aí de mais de 16 países, né, pelo mundo todo. E aí aqui, nesse momento, a gente firmou essa aliança mundial em defesa, né, dos direitos dos povos indígenas, e aí lançamos que nós vamos fazer em outubro, né, um encontro mundial formando uma aliança pela Mãe Natureza.
né? Então, Outubro em Brasília, a gente vai fazer isso, de como que os povos indígenas do mundo, que enfrentam as mesmas situações, né? Porque a gente fala aqui da mineração, a gente fala aqui do desmatamento, a gente fala aqui dos incêndios, né? Por exemplo, todos os povos do mundo enfrentam situações semelhantes. Então, para nós, a luta ela não é somente ali uma luta local, né? É uma luta sem fronteira, e a gente precisa internacionalizar toda essa aliança, né? E aí as marchas, né, toda diante de toda essa pressão que a gente tá, foi o momento que eu falei que o povo entrou no lago, né, ali, e aí o povo levando, né, os caixões, pode passar. A mulher ali na frente, né, porque por mais que diga aí que é os homens que estão no comando, mas não, é a mulher que está ali, ó, na linha de frente, que está dando o comando, eles estão ali atrás obedecendo o que a gente está dizendo, viu? E aí um momento também lá importante no acampamento, e que a gente também agora está intensificando, porque a gente não quer ver o STF como inimigo, né? A gente não quer, de forma alguma, fortalecer isso. A gente quer chegar junto e tentar sensibilizar, né? Então, no acampamento, a gente solicitou e realizamos várias audiências com os ministros, né, lá do STF, e levando para cada um deles casos de terras indígenas que estão judicializadas. E aí colocando a situação com os estudos, comprovando, né, com o povo daquele território ali, falando diretamente para eles, para a gente poder sensibilizar aí, né, e tentar mostrar para ele uma outra interpretação que eles têm que adotar, né? E aí, com isso, foi feito nessa incidência, volta só um pouquinho, né? Com isso, né, que essa incidência no STF foi basicamente, né, tentando reverter essa história do marco temporal, né, e aí mostrar que a gente precisa desse acesso à justiça, né. E aí, recentemente, né, eu coloquei isso aqui só para a gente poder lembrar que um dos ataques também, né, violento que a gente vem vivendo, que é da FUNAI, mas que acaba atingindo diretamente a gente, né, é essa CPI totalmente sem sentido, né, que o Congresso Nacional instalou lá para poder avaliar, para poder querer criminalizar os atos da FUNAI. Quando a gente fala em CPI, você pensa que está investigando desvio de dinheiro, que está investigando, né, coisa desse tipo. E no caso da FUNAI, não é para investigar desvio de dinheiro, é para investigar procedimentos adotados na demarcação das terras. Porque eles querem, de alguma forma, comprovar que a FUNAI adotou procedimentos inadequados e aí, com isso, rever todos esses processos, né? Então, a CPI da FUNAI tem muito esse fim, de rever territórios já demarcados, de criminalizar lideranças indígenas que estão na luta e de acabar com a FUNAI. Tanto que o relatório final, agora conclusivo, né, o prévio, ele dizia que tem que mudar os procedimentos da marcação de terra, que tem que extinguir a FUNAI e criar uma secretaria, e aí indiciou mais de 30 lideranças indígenas que estiveram na luta todo esse processo, né? E aí, quando a gente foi para cima também falando, essas entidades de apoio também entraram no STF, e aí eles mudaram, falaram da FUNAI, não falou mais a palavra extinção, mas falou que tem que mudar a missão, né? Então, não sei qual que é a diferença aí, né? E aí criminaliza os indígenas, criminaliza as entidades de apoio, porque eles acham que não, essas entidades aí é que dão suporte. Essas entidades, porque eles ainda também acham que a gente está ali fazendo a luta, que é manipulado, que é mandado por alguém, né? Por uma entidade. E aí, então, eles pegam essas entidades aí que estão na luta junto e aí tenta criminalizar também, como foi agora, né? O CIMI respondendo, tendo todo o seu trabalho aí, né, questionado e colocado o CIMI como culpado aí, até das retomadas no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, instalou-se uma CPI específica no Mato Grosso do Sul contra o CIMI, e outra também acho que Paraná e Rio Grande do Sul. No segundo, esse estado do Sul também instalou outra contra o CIMI, né, porque o CIMI está aí como um histórico aliado dos povos indígenas. O CTI, o ISA, todo mundo foi citado, né, a ABA. Então, todas as entidades que têm um trabalho aí forte com os povos indígenas tiveram ali condenados por eles, né? E aí a gente fica pensando até que ponto, né, esse pessoal tem moral, autoridade moral para questionar alguém, né? Seja as entidades ou seja as lideranças indígenas, né? E aí um pouco, né,
dessa invisibilidade, né, que tentam dar para toda essa história, para toda essa luta do movimento indígena, né? A imprensa de forma alguma, né, não cobre, não mostra, e aí a gente continua dizendo que há essa necessidade aí de democratização da mídia. E para nós o acampamento foi muito forte nesse sentido, porque embora a imprensa tradicional não mostrou, mas as mídias sociais conseguiram, né, furar essa barreira aí e chegar, né, em vários lugares. Temos feito também aí agora algumas articulação internacional. Essa daí é a Vitória Corpuz, que é a relatora da ONU, né, para os povos indígenas. Ela esteve aqui no Brasil ano passado, visitou alguns lugares, né, ela foi lá em Belo Monte, Altamira, ela foi lá na Bahia, no Tupinambá, ela foi no Mato Grosso do Sul, no Guarani Kaiowá. E aí o impressionante é que logo depois da visita dela, quando ela saiu, o Babau foi preso, uma liderança indígena Guarani Kaiowá foi morta. Então, por onde ela passou, tipo assim, nós vamos dar uma resposta, né? E aí teve a represália. E aí, inclusive, o próprio Congresso Nacional quis ou pediu para ela para explicar, né, quem foi que convidou e o que ela veio fazer aqui no Brasil. Explicar, né, o motivo de ter vindo. Então, vocês veem assim, o absurdo que é uma relatora da ONU entrar no Brasil e o Congresso Nacional se achar no direito de questionar a vinda dela, né? E aí nós temos, né, com presença indígena hoje, né, por várias vezes na sessão oficial da ONU, e o Brasil, esse ano, né, ele foi avaliado por um mecanismo do relatório periódico universal, né, então o Brasil, da ONU, né? E aí o Brasil apresentou um relatório sobre todos os temas, a situação carcerária, povos indígenas, educação, trabalho infantil. Então, são vários temas que têm que ser abordados. E aí, da questão indígena, o Brasil apresentou 2 parágrafos. Né? E aí, nós olhamos, parece que o relatório do Brasil, a gente até apelidou do relatório da Suécia. Porque o relatório que o Brasil apresentou foi um relatório totalmente assim, longe do que é a realidade no Brasil. Né? E aí nós juntamos e organizamos um grupo de mais ou menos 40 entidades e fizemos um relatório paralelo. Né? E aí o nosso relatório foi mais de 200 páginas, né? E a gente fez mais de 100 recomendações, e dessas a gente criou 12 prioritárias e fizemos articulação com as embaixadas dos países que iriam avaliar o Brasil. Né? Fomos direto com os embaixadores, tanto aqui no Brasil, quanto lá no momento da leitura do relatório. E aí, como resultado, nós tivemos mais de 100 recomendações que os países fizeram para o Brasil. Né? Diz que até agora o teto tinha sido mais ou menos 80 que cada país recebeu. Né? E esse ano o Brasil quebrou o recorde, recebeu 100 recomendações dos países para poder mudar, né, alguma forma aí da sua atuação. Dessas mais de 100, mais de 30 foram em relação à questão indígena, né, por conta do trabalho de incidência que a gente fez. E aí a maioria, né, quase dessas 30, se tratava que o Brasil tem que demarcar as terras indígenas, que o Brasil tem que acabar com a violência, tem que acabar com a impunidade. Né, e falou também que o Brasil tem que fortalecer a FUNAI. Então, das recomendações que veio de outros países para cá, para nós foi assim, né, foi um ponto muito importante, porque a gente consegue, de certa forma, quando a pessoa quer, né, constranger, nesse caso aqui é difícil, não constranger de jeito nenhum, mas, assim, quando recebe essas recomendações, é um constrangimento para o país, né, mas, nesse caso, ainda não abalou muito. E aí, em outubro, a gente vai voltar lá e fazer um seminário, né, apresentando já também como é que está sendo implementadas as recomendações que foram apresentadas. Então, né, falei que a gente está com várias frentes e estamos indo, né, na OEA. Agora, recentemente também, essa outra foto foi na OEA, quando a gente denunciou o Brasil, né, pela falta de consulta, e aí a gente foi com 2 advogados indígenas, esses 2 aí, que é o Dinaman Tuxá, lá da Bahia, e o Luiz Eloy Tereno, do Mato Grosso do Sul, eles mesmos que acompanharam essa audiência lá na OEA. Né, e aí apresentou, e o ministro das Relações Exteriores ficou, tipo, debochando da presença indígena lá, né, tipo, o que esses índios, então, querem daqui me confrontar, sabe? E aí depois fizeram, o Ministério das Relações Exteriores escreveu uma nota contra, né, que diz que as entidades que apresentaram essa denúncia, porque não fazia muito sentido, né, que o Brasil, de forma alguma, tem aquela situação, é um país muito harmonioso, é um país que se relaciona muito bem com os povos. E aí, não sei o que é harmonia, né, que eles pensam. Pode passar, vamos terminar.
terminando já. E aí, gente, aqui, né, para poder a gente ir concluindo, por que continuar na luta? Né, a gente luta, já falamos, né, aqui tudo, a gente luta pelo modo de vida, a gente luta para ter nosso território demarcado, a gente luta, né, para poder garantir, inclusive, a vida, né, humana no planeta. Né, mas aí a gente precisa avançar na luta pela demarcação das terras, né, manter os direitos constitucionais, garantir a legislação que protege os direitos humanos, dar fim à omissão do governo em relação à violência contra os povos e lideranças indígenas, garantir a participação na elaboração e implementação de políticas públicas adequadas, fazer respeitar o direito à consulta prévia, livre e informada, né, não retroceder direitos adquiridos, dar visibilidade à existência e resistência dos povos indígenas no Brasil e utilizar as mídias livres como protagonistas da informação. Então, aqui, né, motivo não falta para a gente fazer a luta, mas de tudo isso aí que fica, que a gente acredita que, embora a Constituição Federal reconheça, né, o direito às terras como direito constitucional, mas nós seguimos lutando, né, em defesa da natureza, porque nós acreditamos que o direito à terra ele é originário, ele é muito anterior à Constituição, ela simplesmente reconheceu e escreveu. Mas esse direito originário, ele pertence a nós. Obrigada. Então, nós vamos, para fechar, gente, assim, bem direitinho, vamos passar um videozinho rápido, tá? Ele é de 5 minutos, que é um pouco desse retrato, né, das lideranças indígenas no Brasil e essa realidade indígena, né? E aí, lembrando que o lema do acampamento Terra Livre desse ano foi unificar as lutas em defesa do Brasil indígena. Porque mais que todo mundo, né, seja ou não seja, mas o Brasil é originariamente indígena, né? Então, esse vídeo aqui para a gente poder só, né, terminar com essa fala das lideranças, né, no sentido de que a luta não deve parar nunca, né? Nós sabemos o que é opressão, nós sabemos o que é violência, nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. Queremos justiça! 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 Se não temos representantes no Congresso, vamos mobilizar nossos parentes Kayapó e outros parentes de luta para mostrar à sociedade nossa mensagem. Infelizmente, o indígena que se destaca no cenário local, ou no cenário estadual, ou no cenário nacional, na defesa do seu direito, seja ele a terra, a saúde, a educação ou qualquer outro direito, ele está sendo criminalizado. Quando não é criminalizado, ele é morto, assassinato. A gente vê que o índice de violência, de assassinatos e de suicídio do nosso povo, ele se dá pela falta do seu território. Plantação de soja, plantação de cana, esses são o mais forte no Mato Grosso do Sul. Então, por conta disso, hoje os Guarani Kaiowá vivem de violência, vivem de fome,
vive de abandono do Estado brasileiro. A terra para nós é tudo. Nós não somos diferentes dentro dessa terra onde a gente mora. A gente é igual. Igual à floresta, igual aos animais, igual aos rios, né? Então precisamos continuar na luta pela demarcação dessas terras. Arior kaku, kimekuniaumu, nego, meio bakangoroi, meio ngo kangoroi ke. Mesmo na ditadura militar de 68, a gente sofreu tanto retrocesso como está sofrendo agora. Quer tirar os direitos indígenas, querem acabar com o órgão federal, que é a FUNAI. A região Nordeste faz muitos anos e não vê uma terra demarcada. O que leva o governo nos botar nessa realidade é preconceito racial. Não vamos nos calar, não vamos entregar o poder nas mãos daqueles que estão ali todo dia lutando contra nós, adotando medidas anti-indígenas de acesso, exploração à mineração em territórios indígenas, que está aí lutando para legalizar o desmatamento na Amazônia, para construir mais hidrelétricas. Nós não podemos permitir mais isso. A nossa coragem é nosso sangue, não é arma. Espero que outros e outros jovens de outras comunidades entendam que eles são o futuro de amanhã, os novos guerreiros, os novos líderes políticos. Mas a gente vai vencer falando nossa língua, fazendo os nossos cantos, dançando a nossa própria dança. E que diante de tudo isso, a importância de a gente estar esse ano no acampamento Terra Livre, onde a gente vê que pessoas que são contra nós estão ocupando cargos de ministérios dentro do Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Então estamos pedindo força aos nossos ancestrais que já fizeram a sua viagem, que hoje volta aqui limpando toda a sujeira que esse Congresso deposita para os nossos povos indígenas. Que a TL é uma grande assembleia dos povos indígenas hoje a nível nacional. Vamos participar, parentes, mulheres, jovens, lideranças novas, lideranças com mais experiência, lideranças de longa caminhada do movimento indígena. Vamos participar, vamos fortalecer. Ligou? Tá. Então, agora a gente gostaria de abrir um pouco para a fala de vocês, alguma pergunta, algum comentário, seria legal. Nosotros hemos hecho un análisis comparado sobre las consultas previas en los países andinos para pueblos indígenas y en relación con grandes proyectos mineros y agroindustria. Y nos hemos dado cuenta que la consulta se ha vuelto una trampa porque no permite decir no. Y lo que hacen los gobiernos y las empresas es que invitan a unas muy poquitas personas, ellas firman 10, 15 y después la empresa dice que hubo consulta previa. Claro, hay un debate muy grande en Colombia porque se ha visto la insuficiencia que tiene ese mecanismo. Sirve para ganar tiempo porque, claro, aunque se haga mal y viciada, se puede reclamar ante la Corte Constitucional y en virtud del 169, pues se paran mientras se vuelven a hacer las consultas. En Colombia ha servido para parar, pero no ha servido para decir no. Ahora se están generando otros mecanismos como consultas populares que sí pueden decir no, y aunque los gobiernos las desconozcan legalmente, tienen una fuerza política muy grande de unión. Ustedes
¿Qué piensan de la consulta previa en el caso brasilero? ¿Ustedes pueden decir no a un proyecto con la consulta previa? Esa es la pregunta. Primeiro, que honra estar nesse momento da Sônia Guajajara falando aqui na USP. Então, parabéns aos organizadores por abrir essa porta tão necessária nessa universidade tradicional. É uma universidade que a gente sabe que é muito conservadora, as coisas andam muito devagar, mas abrindo essas portas, e a geografia aqui, vocês têm um papel histórico de abrir essas portas, né? Hoje eu consigo ver no YouTube uma fala do Chico Mendes aqui, Sônia. Do ladinho dele está o Ariovaldo Umbelino, tão bonita, uma fala do Chico Mendes, acho que foi 87, ou 88, aqui na geografia, 87. Aí hoje a gente está aqui nesse momento contigo falando, né, dando essa dimensão da luta e a gente imaginando como que a gente pode trabalhar em conjunto de construir um pensamento diferente, né? E inspirado nessa pergunta que a Catalina fez também, eu te perguntaria assim, que se fala da consulta, uma coisa nova aqui no Brasil, mas o que seria a autonomia? Porque eu também tenho escutado alguns movimentos no Equador que também já contra essa questão da consulta, onde o governo do Equador transformou o bem viver numa política de Estado, diferente do sumacuaçai das comunidades. E uma liderança indígena lá do Equador me falou esses dias, o Raul Yazaki, que acabou de defender uma tese em Coimbra, que ele acha muito perigosa a consulta porque a luta é por autonomia. Como que, e me parece que quando coloca a questão da autodemarcação, parece que o povo está indo muito mais para esse lado. Como que é que você imagina essa possibilidade de autonomia, de emancipação hoje? Porque eu acho que, além de tudo, isso nos inspira muito a dirigir também as pesquisas e como que a gente pode contribuir nesse pensamento conjunto para pós-tutela e pós-protagonismos tutelados, né, mas por verdadeiras emancipações e libertações aqui. A gente vai fazer uma pergunta da internet, que a pessoa perguntou já faz cedo. Fala aí. Bom, licença. Primeiramente, queria agradecer aí. Realmente, a gente tem que lutar para cada vez mais espaço nessa voz aqui ser ouvida. Essa pergunta aqui é de uma pessoa que estava nos acompanhando pelo YouTube e ele não quis falar o nome dele, falou só que era um internauta geógrafo. E ele mandou o seguinte, ele falou, ó, como que a visão e a forma de preservar dos indígenas, de contribuir para a diversidade biológica de espécies de plantas, não só plantas da Mãe Terra, mas também ferramentas da terra para curar doenças, nutrir pessoas, etc. Como que é essa visão e essa forma, né, de preservar? Então é isso. Mais uma vez, obrigado aí, Sônia. Boa noite, gente. Boa noite, Sônia. Boa noite. Meu nome é Amanda. Tinha uma pergunta assim que é mais, às vezes, um conflito interno assim meu, que eu também estudo aqui na USP, na geografia, e às vezes eu não entendo assim como uma pesquisa, né, um trabalho aqui, tanto um trabalho de TCC como, enfim, uma pesquisa mais grande, assim, né, tipo um doutorado, um mestrado, enfim, pode contribuir, né, de alguma forma com os povos indígenas, né? Daí eu queria saber, né, se essas pesquisas contribuem ou porque a gente está num lugar de poder, né, ou se muitas vezes, na verdade, elas são ruins para vocês, se isso já aconteceu, como é. Queria que, se fosse possível, comentar isso. Muito obrigada com todo o coração pela fala e pela presença. Primeiro, assim, né, agradecer profundamente a você, Sônia, né, assim, esse momento, a USP, a casa, né. Eu hoje, eu confesso a você que eu não conhecia, né, a sua pessoa. E aí eu fui no YouTube buscar um pouco as suas falas e me impressionou muito a fala que você fez no movimento que estava lá, eu acho que era Lula e tudo, mas você deu uns pitacos em Lula lá, que eu achei muito interessante, né? Assim, ó, por favor, né? Faça o favor. Era assim, e o que mais me impressionou, assim, foi no final, você foi abraçar seus parentes, né? Assim, a primeira coisa que você fez foi, terminou ali a fala, uma fala belíssima, clara, como o que você trouxe aqui. E para mim, a minha fala é um pouco nisso aí, sabe? Assim,
essa humanidade forte, e é uma humanidade que vem de muito fundo. E a impressão que eu tenho é que você tem esse sentimento, não só você, né, mas cada um dos parentes seus, né, tem esse sentimento de onde vem a tua fala, a força de vocês, né? E eu me sinto muito agraciado por isso, né? Eu já fiz uma tese, uma dissertação sobre xamanismo também, e você também me tocou muito aquilo que você falou também sobre os ritos, né? E eu sinto que é isso mesmo, né? Porque e a gente não reconhece isso. A academia não fala disso, é difícil isso. Eu estava até pensando sobre isso, assim, por que a gente não começa a fazer outros ritos, né? A gente não vai ali debaixo das árvores ali, dá uma sentada, toca um tambor, canta umas coisas, depois vem conversar. Quer dizer, esse tipo de abertura de diálogos, né, que pode ser exótico, né, parecer altamente exótico, mas não é. São coisas que são necessárias, né, até para a gente acolher com sensibilidade o pensamento que está sendo dito, né, a voz que está sendo dito. Mas me impressionou também muito a articulação de vocês, assim, a força, né, da articulação. Eu falei, nossa, isso aí é um ensinamento de política que vários grupos no país estão bastante distantes. Mas eu vim aqui mais para agradecer mesmo, assim, e te agradecer, né, e abraçar daqui. Eu queria só, mais uma vez, parabenizar aí os organizadores por esse momento, embora o Severiano associou a presença do Chico Mendes aqui em 87. Na época eu usava um bigode imenso, que até sinto falta ainda hoje, da falta do bigode. Se você percebeu, eu estou lá do fundo. Eu que trabalhava com o Chico Mendes, a gente estava trazendo ele aqui para aquele momento. Espero que o fim não seja o mesmo. Não é? Porque a gente já tem feito isso, e eu, que trabalho com isso, tenho passado por momentos muito difíceis, que é momentos tensos, que é dar essa visibilidade que muitas vezes acaba sendo também, oferecer também uma espécie de alvo. Não é? Só fica mais caro para os matadores. Né? Que matar um cara que não vale nada é R$10, de repente matar uma pessoa importante vale um pouco mais. Aumenta o preço do jagunço. Sônia, obrigadíssimo. E o que eu vou falar aqui com você é tentar fazer em público um pouco dificuldades também, e que eu acompanho um pouco a luta na América Latina, e me parece uma avaliação que você acabou fazendo aqui com a gente, na luta que precedeu a Constituição de 88, para tentar incorporar os direitos, não é isso? E depois, na verdade, a luta para tentar preservar os direitos. Isso? E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje, por exemplo, na teia dos movimentos sociais no Maranhão, na Paraíba, na Bahia, no Piauí, em Tocantins, já o pessoal percebendo que, por exemplo, o orçamento da FUNAI, do INCRA, para esse ano, dá para comprar uma fazenda no Brasil. Foi o que se falou lá na teia. Se é para comprar uma fazenda, é sinal que não vai comprar nada, portanto, temos que ir para a retomada. Os Tupinambá expulsaram a FUNAI da área indígena. Disseram que a FUNAI só atrapalha. Não é? Estamos vendo o protocolo Munduruku, que é um documento fundamental para todos os movimentos sociais. É um protocolo, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui tem um povo. Se quiser discutir consulta prévia, Catarina, na área Munduruku hoje, a primeira condição é se você fala Munduruku, senão você não pode sequer entrar. A segunda é se você se reúne com toda a comunidade, não com as lideranças. O que está dizendo com isso? É uma constituição própria, uma espécie de autogoverno. Então, me parece que está em curso um tipo de movimento em torno da autonomia, Milanês, né, do autogoverno, que foi a autodemarcação, que me lembra a experiência de Cauca, na Colômbia, que me lembra a experiência dos Mapuche, no Chile, que agora os indígenas Charagua, no Paraguai, aliás, no Uruguai, Guarani, aliás, da Bolívia, Charagua, no dia 8 de janeiro, atropelaram o governo boliviano, que não consegue colocar em prática a plurinacionalidade do Estado boliviano, que é uma invenção também do movimento indígena, e criaram primeiro o território com autogoverno na Bolívia, que é Charagua.
Dia 8 de janeiro é uma data emblemática. Então, eu vejo isso e, ao mesmo tempo, aí entenda que é uma provocação cúmplice, né, de um parente branco. Não é? Quando eu olho aqui as questões que você coloca ao final, como demandas, razões para continuar a luta, dos 10 pontos que você colocou, os 10 pediam mais Estado. Não sei se é um presente que eu estou te fazendo, mas pedindo para você ajudar a gente com essa reflexão, essa tensão contraditória. A gente está vendo um movimento em sentido da autonomia, do autogoverno, o máximo, e, ao mesmo tempo, as reivindicações todas com o Estado. Eu sei que não é fácil essa resposta. Entendeu? Estou te fazendo uma pergunta que eu também tenho dificuldade de respondê-la plenamente, mas eu acho que vale a pena a reflexão coletiva das nossas próprias contradições. Um beijo para ti. Teve 6 falas e 5 perguntas, né? Uma não foi pergunta, né? Comentário. Bom, gente, de fato, acho que nós estamos vivendo, todo mundo, né? Está vivendo uma contradição permanente. A própria Constituição é uma contradição muito grande, né? Porque, inclusive, no que trata dos direitos indígenas, quando diz que o Estado brasileiro reconhece as organizações sociais próprias dos povos indígenas, né? Quando a Constituição reconhece isso, teria que respeitar os modos de organização, né, os modos de vida. E aí tem isso escrito, tem as políticas públicas que vão chegando, né? Só que para a gente acessar essas políticas, a gente tem que ter uma organização aí padrão para poder a gente acessar. Se a gente não tiver um CNPJ, por exemplo, você não consegue acessar nenhuma política, né? Nenhum programa do público, né? A gente não consegue. Então, a própria Constituição é uma contradição muito grande nessa questão do reconhecimento de direitos. Porque aí reconhece, mas não respeita. E não respeita porque não tem nenhum mecanismo apropriado para poder se fazer valer esse direito, né? Então, de fato, assim, eu acho que tudo muito questionável, né? A própria consulta, a própria Convenção 69, ela traz também muito essa contradição, porque, ao mesmo tempo que ele te dá o direito de ser consultado, ele te tira o direito de responder, né? Se você pode ser a favor ou contra. Não, aqui tem que ser consenso. E se tem um que se levanta contra, então não é consenso, né? Como é que você consegue implementar isso, né? Então, em relação à Convenção 69, por isso que para a gente aqui, né, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Brasil tentou regulamentar a Convenção 69, né? E veio para conversar com a gente, chamou o movimento indígena, chamou o movimento quilombola, movimento, né, de povos tradicionais, e veio para conversar, e aí a gente recusou, a gente saiu, né? Falou, não, nós não vamos conversar, porque a gente não acredita nesse modelo de consulta que seja único para todo mundo, né? Então, a gente recusou essa regulamentação da 169. E aí muita gente também diz, não, a própria convenção, ela por si só, já é um direito, só precisa ser implementado. Mas se não tem o como fazer isso, também fica ela que é universal, né? E não dá instrumento ali de te perguntar. Então, pensando nisso, se é uma lei que está aí, né, é um tratado, não é uma lei, né, tem força de lei, mas é um tratado internacional que está aí, que deve ser respeitado. Então, pensando nele que está aí, e para a gente poder saber que proveito tirar dele, porque do jeito que está, não tem nem a pergunta, nem a consulta, imagina o direito de opinar, né? Então, pelo menos esse direito que existe, né, ele precisa ser respeitado. Então, a gente se apega no instrumento que está aí para poder ver como é que a gente pode tirar um proveito dele. E aí, quando a gente pensa nisso, pensa as formas. E é quando os povos se organizam para poder dizer como que quer ser consultado. E o próprio jeito de ser consultado já é uma exigência aí que o Estado nunca vai conseguir alcançar. Então, assim é o direito de dizer não, né? Porque ele não vai ter condições nunca de ter pessoa dentro do Estado brasileiro para ir lá falar na língua materna daquele povo, né? Que ele nunca vai querer ter esse tempo de ir lá fazer a conversa com a comunidade toda
para depois dar o tempo para a pessoa pensar, refletir e depois dar a devolutiva, né? Então, a forma desses protocolos, né, no nosso entender, já é uma forma de protelar muito isso, né? E aí é uma forma da gente poder dizer que a gente não quer. Porque se ele não está preparado nem para fazer a primeira conversa, imagina para respeitar o processo, né? E aí os processos que cada povo está definindo para ser escutado, nunca que nenhum governo vai querer respeitar mesmo, né? Então, acho que nós temos um longo caminho aí para a gente poder fazer com que essa autonomia, Felipe, seja de fato exercitada, né, e vivida por nós, porque um Brasil que foi a vida inteira colonizador, né, ainda e totalmente tutelar, né, nós estamos começando a exercitar essa autonomia. Acho que nós temos muito ainda a aprender, temos muitas experiências a ser trocadas e aprendendo um com o outro, porque acho que ninguém tem uma resposta pronta para nenhuma dessas questões, né? Esse dia me perguntaram lá na Áustria, que eu estava, né, o que eu pensava do momento político da Venezuela. E eu disse, eu não sei pensar nem do Brasil, mas eu vou pensar. Pensar da Venezuela eu não consigo responder, nem para nós, né? Imagina lá, porque, de fato, acho que o momento político que a gente vive no mundo inteiro, né, e aqui é um momento muito estranho, e que exige de nós sempre essa autorreflexão constante para a gente poder ir vendo para que rumo que a gente está indo, para que rumo que a gente quer ir. Né? Porque, de fato, todo mundo vai falar uma coisa aqui e vive outra aqui, porque parece que não dá tempo mais nem de você digerir uma coisa, já tem outra situação nova, né? E nosso exercício de autonomia, acho que ele ainda está muito precoce, de fato. E a gente precisa, né, fortalecer mais o nosso entre povos, né, entre movimentos, para a gente poder ir definindo qual é o rumo que a gente tem que seguir, né? Ainda considero assim que nós somos muito frágeis, né? Somos todos nós muito frágeis diante de tanto poder, né? De tanta bandalheira, de tanta corrupção, de tanto poder econômico, né? Nós nos tornamos muito frágeis diante disso, porque, né, como a gente vem falando, quando a gente se levanta para combater tudo isso, somos atacados pelo próprio Estado, em nome do poder econômico e das próprias forças políticas, né, que detêm esse poder. E aí é por isso que se tomba, né, as Marias, os Joãos, os Josés e quantos mais Guarani Kaiowá, quantos Terena, quantos Guajajara, Capó, Gamela vão ser mortos ou ter suas mãos decepadas por estar na luta, né? Então a autonomia também que a gente quer, ela não vem de graça, ela não vem fácil. E vai exigir de nós ainda muita luta, muita mobilização, muita resistência, né? Enquanto a gente não consegue alcançar essa autonomia, vamos fazendo essa luta enquanto pode e se apegando ainda ao respaldo legal. Se hoje a gente tem uma Constituição Federal, tem uma Convenção 69, que dá um respaldo legal, por exemplo, a Constituição dá o direito territorial, né? Ela garante isso. Ela não cumpre, não efetiva. Não demarcou as terras indígenas em 5 anos, como está previsto lá, né? E aí fez o contrário. Ao invés de avançar com o processo de demarcação de terras, ele paralisou. E nos últimos anos, então, teve decisão política de paralisar todo e qualquer processo de terras indígenas. E aí foi além. Além de paralisar, né, tudo, tem essas tentativas aí do Congresso Nacional de retroceder, né, procedimentos por meio da CPI, por meio da PEC 215, né, por meio de várias outras PECs que estão aí, de retroceder direitos no sentido de reduzir esses territórios. Ou seja, né, não, aqui não é terra indígena, vamos devolver aqui para a produção para resolver a crise do país. E o que a gente tem a ver com essa crise do país, né? A gente não pode permitir, então, que o nosso território seja utilizado para resolver a crise que eles criaram, né? Uma crise que não é nossa. O que a gente tem feito é exatamente o contrário, é cuidar, né? É preservar. E aí, um outro ponto que eu acho importante, que a população, inclusive os pesquisadores, né, como ela citou aqui, deve fazer, primeiro, os pesquisadores têm muito a contribuir, muito, mas dificilmente tem algum pesquisador que vai lá
pesquisa e dá um retorno do seu trabalho. Muito difícil. E nas terras indígenas está sendo cada dia mais difícil essa aceitação, porque não há um retorno do trabalho, né, que é feito nos territórios indígenas. Então tem que haver mais compromisso, né? Acho que tem que haver mais esse comprometimento aí desse retorno do seu trabalho, porque aí pode sim, com a visibilidade, os registros, né, acabam sendo um instrumento aí de luta, né, de defesa, mas precisa ter essa troca aí de confiança, né, porque senão fica sendo mais uma agressão que os povos indígenas vivem, né. E aí, na população como um todo, acho que é muito importante que as pessoas também comecem a analisar o seu consumo, a sua forma de consumo. Porque, por exemplo, né, a carne que você come, né, é a carne fraca, que vem lá das terras onde há conflitos indígenas, né? E aí, não, eu estou comendo aqui, é bom, tá legal, tal, estou nem aí de onde é que ela está sendo produzida. E aí, muita dela está vindo lá daquelas terras onde aquele mesmo político que está lá lutando, né, para poder ter o direito àquela terra, é o dono daquela fazenda. Né? O chocolate que todo mundo adora, né? Também vem das fazendas de cacau, desses mesmos ruralistas que estão aí o tempo todo lutando para poder se empossar dessas terras que são tradicionalmente, né, indígenas, e muitas delas também estão em áreas de conflitos, né? Conflitos diários, onde tem ali o sangue indígena, a gente fala, né? Muito dessa carne, muito desse chocolate é regado a sangue indígena. Então, a forma de consumo também, o que você come, tem a ver com toda essa história, né? Inclusive, toda essa soja que é produzida aí tem a ver, inclusive, com a comida do teu cachorro, né? Que muitas dessas rações aí é feita de soja, aquela soja que é produzida lá, que o agronegócio quer ampliar, né? Então, tem muitos, né, os elementos que tem aí que merecem essa reflexão, que merece a gente, né, também nos autoavaliar e ver até que ponto eu estou contribuindo, né? A gente precisa, cada vez mais, de pessoas que entendam, que compreendam, né, e que aceitem que o planeta está vulnerável. Né, e que nós não somos a solução, mas nós somos parte dessa solução, né, diante da nossa própria luta. E muitas pessoas podem contribuir significativamente para isso. Se deixar de pensar somente na sua casa, se deixar de pensar somente na sua escola. Mas se pensar na luta coletiva, né? Porque essa mudança ela não vai vir de uma pessoa só. Mas cada um individualmente contribuindo forma um coletivo aí que faz a diferença, né? Então, acho que é bem isso. Não tem nenhuma pretensão aqui de dar respostas, né, para essas várias lutas, para essas várias contradições, mas eu acredito muito que essa mudança está em nós. E essa reflexão, de fato, ela é necessária. Bom, então, em nome do seminário, né, da organização do seminário, a gente queria agradecer muito de coração, que é o que engrandeceu... Oi? A bateria acabou? Som. Funcionando. Só fala um pouquinho mais. Bom, então, acho que foi muito bom para a gente poder ouvir você, estar aqui nesse momento, aprendendo, conhecendo mais profundamente a luta. Então, por isso que a gente agradece imensamente a sua participação aqui, está dedicando esse tempo para conversar com a gente. É uma coisa assim que nos deixa muito até emocionados de você ter vindo até aqui para conversar com a gente. Então, eu agradeço para todos também que ficaram aqui até agora nessa conversa. E acho que a gente pode agora encaminhar a sessão para um fechamento e dizer que a luta de vocês é também a luta nossa. A gente consegue se enxergar nesse movimento, a gente consegue perceber a importância dele e longa vida a sua luta, longa vida as conquistas que ela pode trazer para vocês e para todos nós. Obrigada. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos.
já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.